Vivemos em um mundo onde é quase impossível distinguir entre o que é conhecido como certo e o que é conhecido como errado. Na verdade, é difícil para nós agora diferenciar o que sabemos do que não sabemos. Cada pessoa tem a tendência de agir por impulso, e se deixada sem controle pode ser catastrófico. Temos a tendência de trocar o Criador pelo criado, trocar o bem pelo mal, substituir o natural pelo antinatural, tudo com base em como nos sentimos, no que desejamos ou no que pensamos. E entre muitas outras razões notáveis, é por isso que precisamos de uma orientação além de nós mesmos, que recebemos de Deus. Considere as crianças, por exemplo. Quando os adultos estão por perto, são forçadas a se comportar adequadamente, o que é para o bem delas. Elas são obrigadas a não falar enquanto comem, ou podem engasgar, a não brincar ao redor de estradas ou fios elétricos, ou podem morrer, e muitas outras coisas. Mas assim que não há adultos por perto, elas voltam às suas tendências naturais e quebram todas essas regras que foram feitas para protegê-las. Essas regras, mesmo que não sejam agradáveis e vão contra o desejo natural da criança, são para o bem delas. E por si mesmas elas não conseguem seguir essas regras, a menos que sejam impostas por alguém mais forte e mais sábio do que elas. Passei por tudo isso para explicar por que dependemos de Deus para orientação, por que dependemos de suas leis, e isso inclui as indicações naturais e testemunhos dessas leis dentro de nosso corpo, alma e espírito. A história do bezerro de ouro apenas mostra esse mesmo fato de que, se os homens são deixados às suas tendências naturais sem alguma forma de limites, regras ou orientação, eventualmente se curvam diante do bezerro de ouro de seus desejos caídos ou depravados e recebem o julgamento devido por suas ações. A questão da masturbação é um exemplo disso. Existe um limite, não apenas religioso, mas até a ciência comprova esse limite. No entanto, vivemos em um mundo onde, como crianças que apenas querem ceder a todos os seus caprichos, ultrapassamos esses limites e tentamos apagá-los da mente de todos. Submetemo-nos ao bezerro de ouro de nossos desejos. A masturbação não é uma resposta ou ação correta, mas mesmo o mundo está tentando torná-la normal, assim como fez com todas as outras imoralidades sexuais e vícios. Pode-se dizer que há benefícios na masturbação, mas, assim como a traição tem seus benefícios ou o vício em drogas ou mentir, esses benefícios não alteram o fato de que ela destrói a alma e que esses benefícios não duram. O que é masturbação? Masturbação é o ato de estimular-se sexualmente, geralmente através do toque ou fricção nos próprios genitais. Geralmente é realizado em resposta a fantasias mentais ou exposição a conteúdos sexualmente provocativos, ou pornografia. Todos geralmente descobrem a masturbação em algum momento da vida. Mas um homem ou uma mulher saudável não sente a necessidade ou o desejo de se masturbar diariamente ou várias vezes ao dia. Qualquer desejo frequente de se masturbar é um sinal de que há um problema. A necessidade ou o desejo de se masturbar que ocorre em uma pessoa geralmente é devido a alguns pensamentos que surgem aleatoriamente na cabeça ou exposição a conteúdo sexualmente provocativo. No entanto, isso não indica que a masturbação deva ser uma resposta natural, porque esses pensamentos estão errados. Esses conteúdos não são naturalmente destinados a serem exibidos. Digamos que meu pensamento intrusivo sugira apedrejar alguém na cabeça. Eu devo responder a esse pensamento obedecendo? Não, isso seria perverso. Mas suponhamos que eu realmente responda e faça isso com frequência. Essa maldade começará a parecer natural ou normal para mim. Estou tentando dizer que a masturbação se torna algo normal, porque falhamos em guardar e proteger nossos corações e mentes contra as sementes do mal, e porque não aprendemos a evitar a voz ou pensamentos malignos dentro de cada pessoa. Não nos capacitamos contra a voz da serpente que fala a cada pessoa diariamente sem descanso. Quanto à postura de Deus, você pode começar a perceber como Deus entra na imagem, como mencionei anteriormente, como precisamos de uma orientação além de nós mesmos, a orientação de Deus. A Bíblia não escreve explicitamente sobre masturbação, mas se você abrir os olhos, verá que Deus se preocupa com tudo que leva à masturbação.
Alguns podem dizer que o corpo ainda experimenta algumas ondas e tudo mais, o que pode criar uma excitação. Deixe-me também dizer isso primeiro. Nossos pensamentos podem gerar sentimentos no corpo, e pode acontecer o contrário, onde certos hormônios no corpo são normalmente liberados que criam esses pensamentos e sentimentos. Portanto, é necessário estar ciente para se manter fora de perigo. Se a situação piorar, o apóstolo Paulo recomenda que você se case. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Entretanto, se não conseguem conter seus desejos, é aconselhável que se unam em matrimônio, pois é preferível casar do que sucumbir às chamas da paixão descontrolada. Minha observação é que quanto mais você cede a isso, mais persistente se torna, e quanto mais persistente, maior o perigo da masturbação, sobre o qual falarei em breve. Ainda assim, no aspecto divino, Deus pode fornecer a força para superar esses pensamentos e capacitar sua vontade para manter afastados os conteúdos provocativos, porque Deus deseja que a estimulação sexual ocorra apenas no casamento. Essa é uma das razões pelas quais ele instituiu o casamento, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Assim, Deus não fala explicitamente contra a masturbação, mas ele emite advertências e oferece orientação contra tudo que poderia levar à masturbação. Até mesmo no livro de Provérbios 4, versículo 23, onde diz: guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Finalmente, seu corpo é um presente dado a você por Deus, assim como seu sêmen, uma essência poderosa e doadora de vida. O presente gratuito de Deus à humanidade. O dano que você causa ao seu corpo, aos seus órgãos genitais e ao cérebro durante a masturbação, é um grande desrespeito ao seu corpo, o templo de Deus. A maneira como você desperdiça voluntariamente a essência de vida que Deus deu é uma grande falta de respeito e desonra a Deus, o doador. Há uma história na Bíblia que fala sobre a desaprovação de Deus contra um ato em que um homem derramou sua semente na terra, no livro de Gênesis capítulo 38, versículo 9 em diante. E Onã sabia que a semente não seria dele. E aconteceu que, quando se uniu à mulher de seu irmão, derramou-a na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fez desagradou ao Senhor, por isso o matou também. Agora, vamos explorar rapidamente os efeitos perigosos da masturbação. 1. O grande perigo é que cria-se uma compulsão, o que você pode chamar de vício, que continua acontecendo repetidamente. Chega a um ponto em que atende a uma necessidade que não é apenas sexual, de modo que, se você parar por uma semana ou duas, sentirá um impulso em seu cérebro forçando você a voltar. As próprias atividades que patrocinam a masturbação, como fantasias e pornografia, ajudam a enfraquecer a mente e destruir o cérebro. 2. Existem muitas evidências disso, especialmente em como a pornografia diminui as atividades no lobo frontal e destrói o centro de recompensa no meio do cérebro. Quando as atividades no lobo frontal diminuem, as seguintes atividades também diminuem: cognição, pensamento, motivação, capacidade de concentração, habilidade de trabalhar, habilidade de lembrar algo, habilidade de planejar e seguir em frente, a ansiedade social aumenta e a disfunção erétil ocorre. 3. A masturbação fará com que você se esforce para se masturbar, surgindo em momentos e lugares inesperados, levando-o ao ponto em que você não desejará ou procurará uma experiência sexual real e o fará contentar-se lá. 4. A masturbação prejudica a mente e o espírito, pois, no fundo, você sabe que não está em conformidade com seus valores e aspirações. Ela consome a energia que alega fornecer. Como se ajudar? Há reivindicações de todos os benefícios da masturbação, como alívio do estresse, melhora no humor e no sono. Alguns deles são falsos. Por exemplo, a masturbação para dormir pode fazer com que você durma por um tempo, mas devido à natureza exigente da dopamina em seu cérebro que é acionada quando você a pratica, você acordará novamente para se masturbar antes que a noite termine. Quanto ao estresse, há outras coisas a fazer para aliviar o estresse além de prejudicar seu cérebro
ou fortalecer ainda mais a cadeia da masturbação. Mas se você não gosta do que faz e quer se libertar, isso pode ajudar. 1. Você pode começar pela causa raiz. Seus pensamentos. Como mencionado anteriormente sobre silenciar a voz da serpente que sussurra pensamentos na cabeça de todos, pensamentos tecidos em palavras e imagens. Há duas coisas que você pode fazer sob esta categoria. Garantir um suprimento constante de pensamentos piedosos puramente da palavra de Deus e aprender a ignorar todos os outros pensamentos. Suprimento constante de pensamentos piedosos que formam convicções mais fortes repetidamente em nossos corações e mentes. Deixe-me explicar. Você só pode expulsar coisas do seu coração substituindo-as. Você substitui o errado empurrando o certo. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 9, como um jovem pode purificar o seu caminho. Ao prestar atenção à tua palavra. Os caminhos de um homem estão em seu coração. Então purificar seu caminho aqui também poderia significar purificar em seu coração. E você faz isso apenas pela palavra de Deus. Uma coisa que Deus faz por nós é repetir constantemente a sua palavra. É por isso que Ele ordena que sua palavra não saia de nossas bocas, dia e noite. Comece o hábito de confessar em voz alta a palavra de Deus para si mesmo. E quando digo qualquer palavra, quero dizer uma porção real da Bíblia. Também recomendo fazer da prática de orar e confessar o capítulo inteiro de Romanos 6 por cerca de 30 minutos diários um hábito. Aprenda a ignorar qualquer outro pensamento. O segredo para isso é entender que esses não são seus pensamentos. Nós não fazemos pensamentos, apenas pensamos neles. Os pensamentos surgem aleatoriamente em sua cabeça, assim como as nuvens surgem no céu. Você dá atenção a eles acreditando que são seus. Eu sei que eles parecem ser seus. Talvez sejam até as mesmas imagens que você já viu antes, mas posso garantir que você não é o pensador. Seu cérebro é projetado para receber e disparar pensamentos aleatoriamente, e certamente usará coisas de sua própria memória. Portanto, busque aprimorar a capacidade de desconsiderar pensamentos indesejados, redirecionando sua atenção para o ambiente ao seu redor. Permita-se apreciar os pequenos detalhes, como o agradável aroma de um perfume refinado ou a fragrância única de alguém que naturalmente desperta sua libido. Ao concentrar-se nos seus sentidos, amplie sua percepção para além dos pensamentos intrusivos, envolvendo-se completamente na precaução contra as tentações mundanas. À medida que você aumenta gradualmente seus pensamentos baseados na palavra e pratica ignorar os outros, você notará melhorias em sua vida mental. 2. Guarde o seu coração. Filtre o que você assiste. Aqueles que têm um plano e um destino a proteger não vivem de qualquer maneira. Seja seletivo em suas escolhas visuais, recusando-se a assistir de forma indiscriminada. Desvincule-se das modelos em páginas e sites em geral que desencadeiam gatilhos, atraindo-o como a mariposa à luz. Haja com determinação. Tome ações definitivas. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das concupiscências carnais, que fazem guerra contra a alma. É uma guerra contra a sua alma, e você não pode deixar de ser simpático ou excessivamente preocupado. Corte todos e tudo que atua para te empurrar profundamente para a masturbação. 3. Intensifique sua vida de oração. Alguém disse uma vez que quanto mais você esquenta, mais difícil é para algo se fixar em sua alma. A verdade é que a oração muda pessoas e coisas. Ela ajuda a purificar e purgar. Talvez a masturbação tenha matado seu altar de oração. Talvez a culpa tenha te afastado. Eu oro por você, em nome de Jesus. Eu oro pela restauração do fogo perdido e se você acredita, receba agora em nome de Jesus. Comece a planejar e estabelecer metas de oração e busque avançar nas coisas do Espírito através da oração. 4. Orar menos. Isso pode deixar você confuso, mas não fique. Intensifique suas orações. Torne-as mais apaixonadas e mais voltadas para o Senhor. Mas não pense ou ore sobre a masturbação como foi dito. A única maneira de eliminar o negativo é inserindo o positivo. Portanto, não ore sobre a masturbação.
Ore sobre a vida que você deseja viver, livre da masturbação, e evite falar sobre isso em suas orações. Nem mesmo pense nisso. Seu cérebro não será capaz de distinguir que você está tentando evitá-lo. Ele apenas verá que você está pensando sobre masturbação e continuará enviando tais pensamentos para você. É a mesma ideia quando as pessoas dizem para não pensar em um elefante. Mas o elefante é exatamente no que você pensa. Então, pare de pensar nisso. Pare de orar sobre isso. Pense em seus objetivos e planos como se você não se masturbar e ore sobre esses. Isso, de forma alguma, significa que você não deve mencionar isso a Deus em suas orações. A intenção é apenas dizer para limitar a vontade de torná-lo um foco de oração. 5. Durma adequadamente. Um sono adequado aumenta o autocontrole. Tente dormir 7 a 8 horas. E se tiver dificuldades para dormir, experimente fazer exercícios antes de deitar, apagar a luz e afastar o telefone pelo menos 1 hora antes de dormir. 6. Ocupe o seu tempo. Mantenha-se ocupado com atividades que lhe interessem. Isso pode ajudar a reduzir os momentos de inatividade, quando a tentação de masturbação pode ser mais forte. Algumas ideias específicas para elaborar esse ponto incluem: exercício. A atividade física regular não só contribui para o bem-estar geral, mas também pode ser uma ótima maneira de ocupar seu tempo e energia. Considere atividades como corrida, ciclismo ou participação em uma aula de fitness. Hobbies. Envolva-se em hobbies que cativem seu interesse, seja pintura, escrita, tocar um instrumento musical ou jardinagem. Encontrar atividades satisfatórias pode ajudar a mudar o foco e direcionar seus pensamentos. Aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Use seu tempo para adquirir novas habilidades ou aprimorar as existentes. Isso pode envolver aprender um novo idioma, cozinhar ou explorar um novo campo de interesse. Socialização. Passe tempo com amigos ou familiares. A socialização pode fornecer apoio emocional e distrair você das tentações. Leitura. Imersão em um bom livro ou explorar a literatura sobre tópicos de interesse pode ser uma excelente maneira de escapar e redirecionar seus pensamentos. Trabalho voluntário. Considere se envolver em atividades voluntárias. Ajudar os outros não apenas ocupa seu tempo, mas também oferece um senso de propósito e realização. Práticas como meditação, respiração profunda ou yoga podem ajudar a gerenciar o estresse e reduzir a probabilidade de sucumbir a comportamentos impulsivos. Cursos educacionais. Inscrever-se em cursos online ou workshops para aprimorar seus conhecimentos e habilidades podem ser tanto produtivos quanto mentalmente estimulantes. Ao se envolver ativamente nessas atividades, você cria um ambiente positivo que reduz as oportunidades de tédio ou momentos ociosos. Lembre-se de que descobrir o que funciona melhor para você é uma jornada pessoal. Então experimente diferentes atividades e estratégias para descobrir o que lhe traz realização e ajuda a alcançar seus objetivos. Se você achar desafiador controlar ou interromper o comportamento, considere buscar orientação de um profissional de saúde mental ou conselheiro. Alguns homens experimentam libertação instantânea por meio de orações, especialmente se for resultado de opressão demoníaca. Vamos orar? Permita-me então, meu Pai. Eu agradeço pelo sangue de Jesus e pela cruz que nos separa deste mundo. Pai, peço agora pela libertação daqueles que estão ouvindo neste momento, que você transforme suas vidas e os liberte das correntes e demônios da masturbação. Eu ordeno que soltem seu domínio agora, em nome de Jesus. Obrigado por libertá-los em nome de Jesus. Amém.